Ei você! Vai começar mais um vídeo de uma aula super incrível. Pegue agora o seu suco de maracujá, sente na cadeira e vamos lá! Fala galera, boa noite. Então vou aqui trazer mais um vídeo para vocês e nós vamos hoje ler uma passagem da Bíblia e a partir dessa passagem nós vamos fazer um novo estudo. E eu vou ler lá no livro, de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 8. E Paulo ele vai dizer assim: A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então, aí vocês podem pensar, tá, Gil, e esse texto está falando do quê? Paulo está falando aos Efésios acerca do mistério que desde os séculos esteve oculto. E que mistério é esse? É a igreja. A igreja, ela não é, como muitos podem pensar, o templo, né, onde pessoas se reúnem para adorar a Deus. Perdão, gente, a minha irmã que está ali, ela está rindo, mas isso não vai atrapalhar o estudo de vocês, beleza? Nós então vamos falar acerca da história da igreja. Tá, Gil, mas quando é que a igreja começou? Eu posso afirmar para vocês, segundo o que eu já fui ensinado e também já pesquisei, que a inauguração da igreja ela se deu lá no livro de Atos, no capítulo 2. Só que vocês perceberam que o apóstolo ele fala que esse mistério, que é a igreja, ele esteve oculto desde os séculos passados, ou seja, desde a criação do mundo, é porque desde quando Deus criou o mundo, ele já tinha em mente a igreja. E então, como é que se deu então a formação da igreja? A gente sabe que quando Deus criou o mundo, ele fez Adão e Eva. Eu digo, a gente sabe, né? Mas caso você não acredite, amém. Continue vendo o vídeo, Deus te abençoe também. Mas Deus ele criou Adão e Eva. A humanidade cresceu. Deus ele escolhe Abraão. A partir de Abraão surge um povo chamado povo de Israel. Desse povo, Deus ele escolhe uma linhagem para que nasça o Messias. Essa linhagem ela vai começar em Judá, passando por Davi, o rei Davi, que até hoje ele é lembrado em Israel como um grande rei, e ela vai chegar onde? Em Jesus. Então a igreja ela vai começar a aparecer na terra a partir de Jesus, quando ele começou a pregar o evangelho do reino. Só que Jesus ele veio com a missão de salvar toda a humanidade. Então, Jesus ele fez, no primeiro momento, poucos discípulos. Só que a partir desses poucos discípulos, depois que ele subiu para o céu, foi que a igreja ela começou a se expandir. E é o que a gente vê em Atos dos Apóstolos. Vocês vão lembrar comigo, né, para aqueles que são um pouco mais conhecedores da Bíblia, que vira-volta, Jesus, ele não digo que ele entrava em confronto, mas certas pessoas entravam em confronto com ele acerca da questão da religiosidade. Que pessoas eram essas? Os fariseus e os saduceus, que faziam parte de seitas daquela época. E o que eram seitas? Podemos dizer que eram tipo religiões que existiam naquela época. Então, esses fariseus e saduceus, eles questionavam Jesus quanto à sua pregação, quanto aos seus ensinamentos. Porque, veja bem, Jesus ele não pregava outra coisa senão o que estava na Torá, na lei mosaica que era seguida pelos fariseus e pelos saduceus. Porém, Jesus ele trazia um ensinamento muito mais aprofundado dessa lei. E era isso que os fariseus e saduceus não conseguiam entender. Então, podemos dizer que o cristianismo, que também é baseado não só na Torá, como em todo o cânone do Antigo Testamento, também do Novo Testamento, que foi feito depois, mas isso é algo que a gente só vai falar lá na frente, nós vamos ver que Jesus, o cristianismo,
ele nasceu do judaísmo. Ou seja, o judaísmo é como se fosse a mãe do cristianismo, porque o judaísmo é baseado onde? Na Torá. E a partir da Torá surgiu o cristianismo, porque ele traz o ensinamento mais aprofundado. Então veja que desde o período em que Jesus andou sobre a terra, os fariseus tentavam combater Jesus, e até depois que Jesus ascendeu ao céu e os discípulos começaram a pregar o evangelho, os fariseus e saduceus continuaram a perseguir os discípulos de Jesus, a igreja. E um desses fariseus, muito conhecido, é o próprio apóstolo Paulo, que nós acabamos de ler na epístola dele aos Efésios. Paulo, ele era fariseu, diz ele, sou fariseu, filho de fariseu. E ele perseguiu ferrenhamente os cristãos em Jerusalém. E quando a igreja em Jerusalém começou a ser perseguida, ela então se espalhou para outros lugares, como Samaria, como as regiões da Galileia, e por aí vai. E com eles, a igreja foi levando o evangelho. Então, novas pessoas foram se convertendo. A igreja, de um modo muito resumido, ela é a união entre dois povos. Que povos são esses? Primeiramente, o povo judeu, o povo israelita, que é o povo que Deus escolheu no Antigo Testamento. E aí, no Antigo Testamento, se você for ver, quem não era israelita era considerado gentio ou pagão. Então, a igreja ela nada mais é que a união entre o povo israelita, que acredita em Jesus Cristo, que tem verdadeiramente Jesus como Messias, e o povo pagão, no caso, todos nós que não somos descendentes de judeu. Então, se você é um descendente de judeu, parabéns, você faz parte do povo israelita, beleza? Mas a gente que não tem sangue judeu, a gente é gentil, é o que a gente tem de terminologias ali na Bíblia. Então, a igreja vai ser a união desses dois povos. Formou a igreja. Então, só para recapitular aqui, a igreja não é só o templo onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus. A igreja é toda a comunidade que aceitou Jesus, aceitou o sacrifício dele, se entregou a ele de coração e procura servi-lo dia após dia. Lembrando, seu início foi lá, ainda na época de Jesus, no primeiro século, depois que Jesus ascendeu aos céus, em que o Espírito Santo ele foi derramado sobre a igreja, e esse aí é um assunto que a gente vai falar mais à frente, quando a gente vê a pentecostalização mundial. E embora ela tenha se iniciado lá em Atos 2, a igreja, como a gente viu lá no início, ela é algo que Deus já tinha planejado desde o início de tudo. Porque qual é o objetivo de Deus? Que todas as pessoas que ele criou o sirvam. Porque, se não me engano, em Timóteo ele vai dizer que é desejo dele que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. No caso, todas as pessoas venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos, ou seja, que se tornem parte da igreja, que é o corpo de Cristo. Mas nem todos irão. Então, nesse momento, eu quero também convidar você, que ainda não faz parte do corpo de Cristo, que ainda não aceitou Jesus, aceite Ele nesse momento, porque Ele está voltando e Ele vai buscar a sua igreja. Como eu disse aqui, é a união entre gentios e judeus. E para você que já faz parte da igreja, você sabe que existem muitas denominações, e nós vamos falar de algumas delas ao longo dos próximos vídeos. Mas fique sabendo que a igreja do Senhor, ela é uma só. É a Igreja Católica Universal. Como assim, Ageu? Igreja Católica? É a Igreja Universal, a igreja que está em todos os lugares, porque ela é a noiva de Deus, ela não se limita a um determinado lugar, a um determinado país. Então, não seja preconceituoso com quem faz parte de uma outra denominação. Se você é metodista, batista, presbiteriano, assembleiano, se você faz parte de alguma outra denominação, seja pentecostal ou histórica, que você saiba respeitar aqueles que são de outras denominações e saiba que vocês devem, em comunhão, adorar ao Senhor juntos e fazer a obra do Senhor. Gente, então estou chegando agora no final do vídeo. Eu quero pedir a vocês que, caso vocês tenham tido alguma dúvida, vocês coloquem lá nos comentários para que eu possa estar sanando as dúvidas de vocês. E se ficou muito rápido esse vídeo, eu peço também que vocês venham dar esse feedback, justamente para que eu possa cada vez mais melhorar com o meu amigo aí Gabriel a filmagem, a gravação, para a gente poder fazer um material de qualidade para vocês. E se vocês tiverem alguma outra sugestão de vídeo, a Débora está querendo me atrapalhar, mandem também aí e que Deus abençoe vocês. Uma boa noite. Valeu!
Boa noite, você aí, meu. Não, corta. Fala galera, boa noite. São, acho que, se não me engano, quase meia-noite, não, Gabriel? Deve ser. Vou começar não uma série, mas aleatoriamente eu vou colocando, né? Não necessariamente num. Corta, tá horrível. Se ficou alguma coisa muito confusa, eu peço que vocês venham comentar nos comentários e que. Furioso você